Olá, tudo bem? Então vamos continuar a parte da nossa primeira aula. Na primeira aula a gente tratou em sala de aula, né, lá no Makespace, sobre os primeiros conceitos de oscilações, de ondas em geral, tá? Só chamar sua atenção então, pelo que a gente já tratou lá em sala de aula, que tudo pode ser tratado ou pode ser modelado em termos de oscilação, tá? Como assim tudo, tá? Igual eu estava explicando em sala, né? A gente tem diversos modelos que a gente pode trabalhar, por exemplo, fazer algum projeto, fazer algum protótipo, ou até mesmo fazer pesquisa, como eu estava mencionando. E a base dessa forma de você fazer a modelagem pode ser feita por oscilações, ou aquilo que a gente chama na física de oscilador harmônico, tá? A gente vai ver isso em mais detalhes um pouquinho mais para frente. Ou seja, tudo você pode modelar, e eu digo modelar é montar suas equações, montar o seu experimento, como a gente vai ver, experimentos também, tá? No formato de movimento harmônico simples, o MHS, tá? Por quê? De uma forma geral, tudo que tem periodicidade pode ser modelado nessa forma de MHS, né? Igual a gente trabalhou lá, tudo que é periódico, por exemplo, o dia ele é periódico, ou seja, a cada período de tanto tempo você tem um sol nascendo, você tem a noite, por ali vai. Você tem períodos também, períodos mais longos, por exemplo, como um ano. Você tem períodos um pouco mais curtos, como estações do ano. Ou seja, tudo isso pode ser modelado em termos de periodicidade, tá? E, claro, aí a gente trabalhou de uma forma um pouco mais ampla, tá? Agora, sendo um pouco mais específico, o que dá pra gente modelar com MHS, por exemplo, com oscilador harmônico, né? Dá pra gente modelar, por exemplo, movimentos de máquinas, tá? Dependendo do tipo de movimento de máquina que você está trabalhando, que você está projetando, por exemplo, você pode modelar aquilo como se fosse um sistema MHS. Tá? Por exemplo, uma linha de produção qualquer, tá? Tô pensando numa indústria de produção de peças, por exemplo, tá? Os robôs que tem ali, os robôs, né? Os robôs que tem ali, eles têm que trabalhar de uma forma periódica. Por exemplo, um robô que faz uma solda, né? Vem uma peça na esteira, ele vem, solda, levanta, vem a próxima peça, solda. Então ele tem uma periodicidade, ele tem um período que ele vai descer, subir, contar um tempo, porque é justamente da peça sair daqui e vir a outra peça, ele desce e sobe. Mas é sempre esse movimento, tá? Ele é sempre periódico. Então tudo que é periódico dá para modelar nesse formato de MHS, tá? E aí a gente já viu algumas bases do movimento MHS. Qual que é a base do movimento MHS, né, do movimento harmônico simples? É aquelas coisas que a gente aprende em trigonometria. Seno ou cosseno, a diferença do seno e cosseno é apenas de uma fase, como a gente viu em sala de aula, tá? Então, por exemplo, o seno de zero ele vai começar justamente em zero, né? Ele começa no ponto zero, mas o cosseno de zero é 1. Então a diferença do seno para o cosseno é só eu deslocar um pouquinho a curva um pouquinho para a direita ou avançar a curva um pouquinho para a esquerda, tá? Então, ou seja, eu posso ter seno e cosseno apenas com a diferença de fase, com a diferença de um ângulo de 90 graus, que é isso que a gente viu também em sala de aula, tá? Então, trabalhando com essas equações trigonométricas, a gente pode modelar o sistema MHS, o sistema oscilatório, o sistema que oscila. Tá? Então eu vou mostrar aqui para você o slide, os mesmos slides, tá? Eu não alterei nada, eu só corrigi uma coisinha ou outra de português aqui. Então são os mesmos slides que eu apresentei em sala de aula, tá? Na nossa primeira aula, tá? Então eu vou mostrar aqui para você que eu quero dar uma revisão do que a gente já viu, ver outras questões a mais, e se você estiver vendo isso antes da nossa próxima aula, na segunda-feira, eu vou retomar novamente esse mesmo ponto e avançar um pouco mais em questão de exercício, tá? Então, eu esqueci de mencionar isso, né? Eu não falei que figura é essa aqui, tá? Que imagem que é essa aqui? Qual que é o representante aqui dessa parte de ondas, né? Esse cara aqui, tá bem aqui, é um cara chamado Thomas Young,
tá? Thomas Young, foi um físico, na verdade ele trabalhou com diversas áreas, trabalhou com medicina também, matemática, o cara trabalhou em várias áreas, tá? O pessoal até considera que na época dele, e historicamente falando, né, um pouquinho de biografia dele, talvez ele tenha sido o último homem a ter todo o conhecimento humano da sua época, tá? Até a sua época, tá? Então ele sabia de todas as áreas da ciência, tá? Eu acho meio difícil isso ser verdade, mas assim, o camarada ele é um polimata, né? Ele conhecia muitas áreas da ciência, tá? Então tem uma biografia muito interessante dele, do Thomas Young, tá? E a gente vê o Thomas Young, aliás, a gente vai ver o Thomas Young principalmente na matéria de ótica, tá? Quando a gente for ver ótica, não tem aquela difração de ondas, frente de ondas, fenda dupla? Então, é o experimento do Thomas Young, tá? Foi ele que fez esse experimento. E o Thomas Young, ele defendia, na época dele, que a luz era feita de ondas, tá? Era feito por ondas, tá? O Newton, que é um pouquinho anterior a Thomas Young é do século XVIII, né? 1700 e pouco. O Newton, né? O Isaac Newton, aquele mesmo lá das leis de Newton, né? Ele é do século XVII. Ele defendia que a luz era feita de corpúsculos, né? De partículas, vamos dizer assim, tá? Era feita de partículas. Aí o Thomas Young fez experimento e falou, a luz é feita por ondas, e provou na época dele que a luz é feita por ondas, tá? Por isso que eu coloquei ele aqui como nosso representante na parte de ondas, tá? E aí depois, quando chega no século, só para fechar essa história, né? Quando chega no século XX, a gente descobre a mecânica quântica, e lá na mecânica quântica a gente trata a luz como onda e partícula. Aí a gente chama esse fenômeno de fenômeno dual, né? A luz, ela é onda e partícula ao mesmo tempo, tá? Mas isso é uma outra temática, tá? Então vamos lá. Isso aqui foi o que a gente começou a trabalhar, tá? Em sala de aula, a gente trabalhou isso aqui em sala de aula. Ou seja, o nosso modelo de movimento harmônico simples, a gente começa sempre com a coisa mais simples de se pensar, tá? Como é que a gente modela algo que seja harmônico, algo que seja oscilatório? A gente começa com uma mola. É a coisa mais simples que tem. Você poderia pensar, a gente poderia começar com, deixa eu pegar aqui um pêndulo, né? Você pega não tô com a minha cordinha aqui, mas você pega um pêndulo, né? Você amarra, você põe um ponto fixo, você amarra uma massa assim no finalzinho e oscila ele. Poderia começar? Poderia, tranquilamente. Você poderia começar dali, mas o movimento massa-mola, que a gente já viu, inclusive, lá na parte mecânica, né? Massa-mola é o quê? A mola, e aqui você tem uma massa que você tem um ponto fixo, e aí quando você puxa, ela tem esse movimento de voltar para o seu estado de equilíbrio, que é justamente esse pontozinho aqui, do seu estado de equilíbrio, é mais simples ainda do que o pêndulo. Mais simples que eu quero dizer em que sentido, tá? Para ficar mais claro. É mais fácil modelar matematicamente o movimento da massa-mola do que eu modelar o pêndulo. Mais fácil que eu diga em termos de equações, tá? Eu tenho menos equações, eu tenho menos contas para fazer, tá? Então, é a forma mais fácil, ou mais com menos trabalho de fazer, é o sistema de massa-mola, tá? Achei aqui minha cordinha, deixa eu só achar uma massa aqui agora. Pega uma chave aqui. Então, o que acontece? Eu modelar a massa na ponta de uma mola, como a gente já fez, você fez inclusive até experimento disso no semestre passado, tá? Lá em mecânica a gente fez, lembra lá para detectar você tinha uma mola e você tinha que achar o coeficiente de atrito das mesas e tudo mais. Aí você tinha com isso dá para inferir, por exemplo, a constante da mola daquela. Aliás, até mais, teve um outro experimento mais fácil ainda, do peso. Eu tô tentando lembrar de um que a gente teve que calcular. A gente não teve que calcular, mas daria para calcular tanto com esse experimento quanto aquele outro do peso, porque a gente usou molas ali, né? A mola ela vai distender. E essa distensão é justamente o fator K, que é daquela mola. Tanto que a gente tem lá no Makespace que eu mostrei para você, a gente tem dois tipos de mola, tá? Daquelas dinamômetro, né? Que tem uma molinha interna. Tem um que só vai até 2 nanômetros,
2 nanômetros não, 2 newtons de força. Nossa, 2 nanômetros tem nada a ver. 2 newtons de força, e tem um que vai até 5 newtons de força, né? Então a gente tem esses dois. E aí aquele de 5 newtons de força, a mola ela é mais dura por causa do fator K, da constante K. Então, como eu estava te falando, é o seguinte. Você tem isso aqui, né? Você tem um sistema... Deixa eu colocar ele aqui, né? Então você tem uma massa aqui, você tem um ponto fixo aqui, né? O ponto fixo tá fora do quadro, tá aqui, pronto, mais fácil assim. Tá aqui, esse aqui é um ponto fixo, eu vou deixar ele de fora, tá? E aqui você tem a cordinha e você tem uma massa, tá? Esse movimento aqui de oscilação, veja que ele tá indo de um ponto máximo mínimo, né? Aí ele vai para o ponto zero, depois ele vai para um outro ponto de máximo de mínimo, tá? E aí ele volta, vem para cá constantemente, tá? Ele nunca para, tá? É claro, tem atrito, tem ar, eu estou desconsiderando tudo isso, tá? Só para efeitos de comparação. Então, eu modelar isso aqui matematicamente é muito mais difícil em termos de equações do que modelar uma massa mola, tá? Porque o que acontece na massa mola que você está vendo aqui? Aqui está o ponto de equilíbrio, né? Tá vendo aqui equilíbrio? Aqui é quando essa massa está justamente nesse ponto e a mola não está... A mola está paradinha. Ela não está esticada e nem amassadinha. Está paradinha. Aí quando eu puxo para cá a massa, o que acontece com a mola? A mola exerce uma força, tá? Força elástica. Lembra lá da lei de Hooke, que a gente viu semestre passado? Lei de Hooke. Puxa, tá aqui, ó, lei de Hooke. A força é igual a menos kx, porque ela sempre vai puxar para o sentido contrário ao movimento. Eu estou puxando para cá, a força da mola vai puxar para o outro lado. Terceira lei de Newton, tá? Então, eu puxo para cá, quando eu soltar, a massa vai passar para o ponto de equilíbrio, vai passar um pouquinho e vai oscilar um pouquinho até parar, tá? Mas digamos que ela não pararia, né? Ela vai daqui, eu puxo para cá, volto para o ponto de equilíbrio, vem para cá um pouquinho mais, que essa distância que ela vai voltar para cá é a mesma que ela foi para cá, volta para o ponto de equilíbrio, vai para lá e fica oscilando em termos desse centro de equilíbrio, tá? Hipoteticamente falando, tá? Claro que isso não vai acontecer porque tem atrito, tem outras coisas. E é mais fácil modelar nisso porque aqui eu tenho basicamente duas equações, que é a lei de Hooke, F é igual a menos K, que é a constante da mola, x que é a distância, tá? Porque eu estou no eixo x, tá? E eu tenho a segunda lei de Newton, força igual a massa, essa massa bem aqui, vezes aceleração. Lembra que a aceleração não é causada por algo externo, uma força externa? Então, justamente por eu puxar esse corpo para cá, eu estou exercendo uma força nessa massa para o lado de cá, tá? E a força que eu estou puxando para cá, ela é igual à força elástica da mola. Por isso que eu posso agora comparar as duas equações. Ou seja, a força elástica da mola é igual à força da segunda lei de Newton. Se F de x é igual a F, então menos Kx é igual a m vezes A, certo? Que é exatamente o que eu coloquei aqui. E aí, como eu coloquei justamente nessa forma aqui, o que a gente tem que calcular lá nas leis de Newton, tá? Leis de movimento de Newton, que a gente fez isso constantemente, tá? A gente quer calcular equações de movimento, tá? Equações de movimento, posição, velocidade, aceleração, essas coisas todas. Então daqui eu tiro a aceleração. Então tá aqui a aceleração, isolo ela, fica menos kx, jogo m para o outro lado, dividido por m. Então menos k sobre m vezes x, essa aceleração, tá? Já vou chamar sua atenção para um detalhe. Por que eu estou colocando isso aqui, k sobre m, de uma forma bem separada do x? Porque o x é variável, né? X é posição, x é distância. O k é uma constante, constante da mola. O m é uma constante, é a massa do corpo, tá? O x é uma variável. A aceleração vai depender de x. Mas isso aqui, k sobre m, não é variável, é constante. São constantes, tá? Eles são constantes. Certo? Então, aqui faltou um detalhe, né? Agora que eu tô observando, D sobre dt ao quadrado, né? D ao quadrado de x, né? Aqui eu vou até corrigir isso aqui, mas lá nos slides que você vai ter, tá? Esse aqui já vai estar corrigido. Então deixa eu só deixar aberto aqui porque eu vou corrigir esse ponto no slide, tá? E aí você vai ter lá no slide lá direitinho isso aqui corrigido, tá?
O que é isso aqui? Isso aqui é a derivada segunda que a gente estava trabalhando, tá? Lembra que a gente trabalhou com isso lá na aula, derivada segunda e tal? Então, derivada segunda da posição, tá? Da posição. Então, você pega a posição, deriva uma vez, tem velocidade, deriva a segunda vez, você tem a aceleração. Lembra que a gente trabalhou com isso lá nas leis de Newton? Derivada da posição, derivada primeira da posição, velocidade. Derivada segunda da posição, aceleração, tá? Então é isso que eu estou escrevendo justamente nessa parte daqui, tá? Então vamos lá. Então, quais são as condições para o MHS, para que você tenha esse movimento harmônico simples? Essa coisinha da mola aqui sendo esticada e tudo mais, para a gente ter esse tipo de coisa. Quais são as condições? As condições é o seguinte, a aceleração, aquilo que a gente viu lá que é derivada da segunda posição, e portanto também a força resultante, lembra que força e aceleração estão amarrados, né? São ambas proporcionais e opostas ao deslocamento a partir da posição de equilíbrio, tá? Traduzindo melhor, a aceleração, que vem da força, elas são proporcionais e opostas ao deslocamento a partir da posição de equilíbrio. Tá vendo que tem um sinal de negativo? Então a aceleração, que vem da força, que eu estou puxando para cá, elas são opostas ao deslocamento, à força que está sendo exercida pela mola. É isso que quer dizer. Em linhas gerais é apenas isso. Tá certo? Bom, outra coisa que a gente começou a falar também em sala de aula são alguns componentes do MHS, tá? Do movimento harmônico simples. Tem vários componentes, você já viu em trigonometria, tá? Quais são esses componentes? A gente tem a amplitude, tá? A amplitude aqui seria do ponto 0 até o seu ponto máximo, ou do seu ponto 0 até seu ponto mínimo, tá? Isso aqui também é amplitude, tá? Que é o A, tá? Outra coisa que a gente viu é período. O que é período? É quanto tempo gasta para ter um ciclo. Presta atenção. Quanto tempo leva para ter um ciclo, tá? Ou seja, uma onda gasta quanto tempo? Isso é período. Frequência, tá? Frequência é o inverso disso. É quantos ciclos eu vou ter em um segundo, tá? Lembrando aquele caso que a gente trabalhou em sala, né? Eu tenho 10 ciclos por segundo, ou seja, 10 Hz, tá? Essa aqui é a nossa unidade, 10 Hz. Isso é frequência. Ou seja, eu tenho 10 ciclos em um segundo. Então, a frequência é de 10 Hz. 10 ciclos por segundo. Isso é frequência. Eu quero saber qual que é o período dessa coisa que eu estou trabalhando. Ou seja, eu quero saber quanto tempo uma onda dessa frequência dura. Basta eu fazer o inverso. O inverso de 10 é 1 sobre 10. Então, 0,1 segundo. Ou seja, cada onda dessa frequência que eu estou trabalhando tem 0,1 segundo de duração. Como eu tenho 10 ondas, eu vou ter 10 ciclos por segundo, tá? Então, cuidado na hora de observar se é período. Quando eu falo período, eu quero saber apenas de uma onda, a duração de uma única onda. Quando eu falo de frequência, eu quero saber quantas ondas estão dentro daquele intervalo de um segundo, tá? Pode ser de um minuto, tudo mais, mas a gente sempre trata segundo, tá? Sempre trata segundo. Por quê? A quantidade de ciclos por segundo já tem uma unidade, que é Hertz, tá? Então, dentro de uma frequência, eu sempre quero saber quantos ciclos cabem dentro de um período de um segundo, tá? Isso é frequência, tá? Período é a duração de uma onda, tá? Quanto tempo que essa onda vai durar. Então, a gente tem, por exemplo, em eletromagnetismo, tá? Em luz, que a gente vai ver futuramente, a gente tem ondas que são longas, tá? São bastante longas. E tem ondas que são bastante curtas, tá? O seu período é curtíssimo. É da ordem de 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 12. Lembra lá da notação científica, né? 10 elevado a menos 12, ou seja, é 1 sobre 10 elevado a 12. Então são ondas curtinhas, tá? Ou tem ondas mais longas, tá? Durante um segundo eu tenho uma onda gigantesca, tá? Frequência, como uma é inverso da outra, né? Então frequência é o quê? As maiores frequências, ou seja, eu tenho mais ondas no meio, eu tenho períodos mais curtos, tá?
Então, muito cuidado. Sempre, a frequência é o inverso do período, tá? Sempre pensa, né, nessa forma. E aí a gente já começou a falar também sobre isso aqui, a gente abriu um pouquinho mais dessas contas aqui, porque quando a gente trata de MHS, né, aliás, de movimento de forma geral, o que a gente quer saber? De uma forma geral, a gente quer saber posição, velocidade e aceleração. Basicamente é isso que a gente quer saber, tá? Então, se eu tenho uma onda, como a gente está trabalhando aqui de movimento harmônico e tudo mais, eu tenho uma onda, eu quero saber tudo dessa onda. Por exemplo, aqui eu quero saber qual que é o período dessa onda, qual que é a frequência, a unidade no caso aqui é hertz, né? E além de tudo isso aqui que eu quero saber da onda, eu quero saber também como é que ela se desloca no espaço, ou seja, a sua posição ao longo do espaço. Tá? É claro que ela vai estar confinada. Por exemplo, pega esse caso aqui do pêndulo, né? Aqui ele está confinado. Deixa eu voltar aqui, me ver se tá saindo certinho. Tá aqui. Então, é claro, ele está confinado nesse espaço aqui, mas eu quero saber como é que é o movimento dele aqui, quando ele chegar nesse ponto aqui, depois de quanto tempo? Para ele chegar nesse ponto aqui, ele vai ter que passar por aqui, vai ter que passar por aqui. Ou seja, se ele sai daqui, ele vai gastar quanto tempo para chegar aqui? Se ele estiver aqui, que é meio algum ângulozinho menorzinho, daqui ele vai gastar quanto tempo para chegar aqui? Então, tudo isso eu vou trabalhar com posição. E a forma de eu modelar posição de onda é esse formato aqui. X é igual a A, que é a amplitude, multiplicado por cosseno, porque veja que é uma onda cossenoidal, tá? Ou senoidal, você pode tratar isso aqui como seno, mas aí você tem que fazer um ajuste de fase, tá? Mas o cosseno de quê? O que vai entrar no argumento aqui do cosseno? Ômega t, t é tempo, ômega é justamente essa parte angular, mais um delta, mais um pedacinho de ângulo que vai ter ali, que é justamente a fase que você vai fazer o ajuste, tá? É assim que a gente trabalha, tá? Se você não leu o livro ainda, eu recomendo que você leia o livro do Tipler, tá? Para não entrar em desespero com essas equações, tá? Aqui a gente sempre vai conseguir achar o A, ou o ômega, ou o T, ou o delta, sempre é dado em algum momento, você consegue calcular, tá? Isso aqui não é nada de outro mundo que a gente não consegue calcular, tá? Isso aqui a gente calcula tudo, tá? Ou é dado, por ali vai. Mas eu quero trabalhar com você primeiro a parte das equações, justamente para você ter o manejo disso, tá? A parte de modelagem. Que você é um engenheiro, tá? E você modela muito mais coisas do que eu, que sou apenas um físico, tá? Ou seja, você modela coisas para aplicar. Então, para você aplicar coisas, você tem que construir um modelo, um protótipo. E aqui eu já te estou dando as primeiras ferramentas matemáticas de você modelar as coisas, tá? Então vai ter que trabalhar com muita equação. Você é um engenheiro, você não é uma pessoa que trabalha em uma outra área das ciências sociais, por exemplo. Não. É engenharia. Em engenharia tem muita matemática, tá? Por isso que você tem várias matérias de cálculo, você tem várias matérias de física, tá? Você é um engenheiro, então tem que trabalhar com matemática, tem que trabalhar com modelagem. Então vamos lá, tem posição, lembrando de mecânica, tem posição, como é que eu faço para achar a velocidade? Eu tenho uma equação de posição, para achar a velocidade é só fazer o quê? Derivar. Só isso, deriva, tá? E aí eu aplico uma derivada nisso aqui. O que é aplicar uma derivada na posição? Aplicar a derivada na posição, e a gente está trabalhando aqui dentro de um conceito de física clássica, tá? O que é física clássica? É tudo aquilo de mecânica newtoniana, essas coisas todas, coisas que não tem relatividade. Se bem que a relatividade é clássica também. Coisa que não tem quântica, tá? De forma geral, é tudo isso que a gente está trabalhando aqui com leis de Newton, tá? Então, se eu quero fazer uma derivada da posição, é porque eu estou fazendo uma derivada da posição em função do tempo, tá? Sempre do tempo. Por isso que aqui tem aqui, ó, velocidade. Eu estou colocando em x, tá? Porque eu estou fazendo minha derivada aqui, ó, em relação a x, tá? Tenho x e aqui eu tenho no eixo, aqui eu tenho o tempo, tá? Porque eu posso ter em y e posso ter em z também. Mas eu sempre vou trabalhar com uma coordenada espacial, só com x, só para facilitar as contas. Então, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, ou seja, posição em relação ao tempo, o que eu vou ter? Velocidade em função do tempo,
tá? Então eu vou pegar essa equação e derivar em relação do tempo. O que significa isso em termos de cálculo? Lembra lá de cálculo 1? Se eu pegar essa equação aqui e derivá-la em relação ao tempo, significa o seguinte, que a letra A, a amplitude, é uma constante, ela não entra na derivada. Isso significa que o ômega aqui é uma constante, não entra na derivada, eu não vou derivar o ômega. O T, aí o T eu tenho que derivar. O delta também é uma constante. Então veja assim, aqui tem uma derivada simples, tá? Simples por quê? Porque é só uma derivada em relação ao tempo. O que não é T, eu não vou derivar. Eu faço o quê? Tira para fora. Lembra lá de derivadas de multiplicação, aquela coisa toda derivada que você tem que fazer a regra da cadeia? Usa tudo aquilo. O que acontece com as constantes? Né? Por exemplo, no caso de multiplicação, você deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a segunda multiplicado pela derivada da primeira. Lembra que a gente tem essa regra da cadeia? Tá? Aplica do mesmo jeito. Só que aqui, para facilitar as contas ainda, em física a gente facilita muitas contas, tá? Quem puxa a atenção para fazer tudo direitinho lá é a Patrícia lá em cálculo. Aqui em física a gente facilita um pouco mais. Então, toda vez que você tiver derivadas que vai envolver constantes, deixa a constante de fora. Porque, de novo, aqui, no caso de multiplicação, né? Óbvio, tá? No caso de multiplicação. Porque o que acontece? Eu vou aplicar a derivada aqui, tá? Aplicando a derivada aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a derivada do A multiplicado por cosseno de ômega t, mais o A volta de novo. Quando a gente aplicar a derivada aqui, é a derivada da multiplicação, do produto. Lembra? E aí o que eu vou ter? Derivada da primeira, derivada de A, multiplicado por cosseno de ômega t mais delta, mais A vezes a derivada de cosseno de ômega t. Então eu vou ter a derivada dessa aqui, que vai ser 0, vezes isso aqui, mais essa primeira vezes a derivada da segunda. Entendeu? Derivada do produto? Coloca aí no caderninho aí, derivada do produto. Pois é. Então, já para adiantar as contas, eu já sei que a derivada de A, a derivada constante é 0, eu só vou ter a multiplicação disso aqui. Então já bota direto. Entendeu? Já deixa o A separado. Tá? Isso em parte de... Se você não entendeu, na próxima aula eu vou abrir isso. Aliás, na nossa aula eu já tinha aberto isso aqui explicitamente, mas se você não entendeu, me cobra isso em sala que eu vou abrir isso aqui mais aberto ainda, tá? Eu vou abrir bem esse detalhe aqui, que é a derivada da multiplicação, porque você já sabe como é que faz, tá? Então, o que acontece? O A é constante, fica constante multiplicado pelo resto. Aí, eu vou derivar só isso aqui, ó. Cosseno de ômega t. Derivada do cosseno de ômega t é a derivada do externo e depois eu derivo a parte interna. Derivada de cosseno, seno. Aliás, menos seno. Então já tenho A menos seno e copio o argumento. Derivada de cosseno de ômega t mais delta é igual a menos seno de ômega t mais delta. Agora, vezes a derivada do interno. Aí agora eu vou derivar internamente. Então eu já tenho A, eu já tenho menos seno de ômega t mais delta. Agora eu preciso derivar a parte interna. Derivada de ômega t mais delta. Aí a gente faz, aplica a derivada do produto, derivada da soma e tudo mais. Tá? O que acontece aqui? Agora olhando só para ômega t mais delta. Tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ômega t mais delta, derivada disso, a derivada de delta constante dá 0, então joga fora. Derivada de ômega t, aqui é uma derivada de produto, tá? Então é a derivada de ômega vezes t mais ômega vezes derivada de t, tá? Derivada do ômega é uma constante, 0, tá? Só que eu multiplico por... Aí eu vou ter a próxima parte, que é ômega, derivada de t sobre t vai dar 1, então isso não entra na conta. Agora a outra parte é o quê? É o ômega vezes, derivada de ômega aqui é 0, então vezes t, então isso vai zerar. Então me ensina as contas aqui. E a outra parte vai ser o quê? Ômega vezes derivada de t sobre t. O ômega, que é a constante, permanece, então ele vai aparecer aqui. Derivada de t sobre t é 1. Então é como se tivesse 1 aqui. Pronto. Morreu aqui.
Então vamos lá. Fiz uma pausa aqui para a gente poder abrir um pouco mais essa equação. Eu vou abrir na mão mesmo aqui, para não ficar tão complicado, tá? Então é o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Então a gente tem isso aqui, a gente tem essas equações aqui, tá? Eu quero mostrar justamente essa parte da derivada aqui, tá? Então a derivada disso aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu jogar uma tela aqui para a gente poder riscar, né? Então o que que a gente tem? Deixa eu colocar aqui um lápis. Eu não tenho muita habilidade de mexer com isso aqui ainda não, tá? Então o que que acontece? X, que é a posição, é igual a que é a amplitude, cosseno de ômega t mais delta. Vamos derivar isso aqui, tá? Então o que que acontece? Deixa eu tentar acertar aqui direitinho para saber aqui. Então x é igual ao a, que é a amplitude, vezes cosseno, parênteses, ômega t mais delta, tá? A letra vai ser uma maravilha, tá? Vamos lá, deixa eu tentar achar uma posição aqui melhor. Então a gente vai derivar isso. O que significa derivar isso aqui? Então isso aqui a gente vai derivar em função do tempo. Então vou derivar a função x, tá? Então d de x sobre dt. É isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma derivada. Então isso significa o seguinte, que d de a cosseno de ômega t mais delta. Fechou o colchete. Eu vou derivar isso aqui em função do tempo dt. Certo? É isso que eu tenho que fazer. Então, o que eu tenho que fazer aqui, então? Vamos abrir isso aqui bem em detalhes, tá? Cada pontinho, tá? Então, eu preciso derivar. Aqui eu tenho um produto, né? Então, derivada do produto é o quê? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes derivada da primeira, tá? É assim que a gente faz. Então, o que eu tenho que fazer aqui? dA sobre dt, derivada da primeira vezes a segunda, vezes cosseno de ômega t mais delta, derivada da primeira vezes a segunda, mais, até colocar aqui embaixo aqui, né? Mais a primeira, quem é a primeira? É o a, vezes derivada de cosseno de ômega t mais delta, tá? Derivada disso aqui sobre dt. Aqui tem que ter um colchete, né? Que eu estou derivando tudo isso aqui, certo? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. É isso que a gente tem que fazer, tá? O que acontece? Derivada de a em função do t. Tem uma derivada na constante. Isso aqui dá 0. Então, multiplicado, tudo isso aqui vai dar 0. Não tem nada que fazer aqui. Agora eu vou trabalhar só com isso aqui. Então, tem o a continua, né? Então, essa parte aqui dx, vou até copiar aqui de novo, tá? Vou colocar aqui, aqui. Então, dx sobre dt é igual, continua, né? A é constante, né? Agora, derivada do cosseno de ômega t mais delta em função do tempo, né? Tem que derivar isso. E aqui eu tenho uma derivada que eu vou ter um argumento interno, né? Então eu tenho que fazer uma regra da cadeia. Eu derivo a externo, depois eu multiplico pela derivada da interna. Lembra disso? Então o que eu tenho que fazer? Então a derivada primeiro do... Então a derivada do cosseno, tá? Então vamos já adiantar aqui o ponto. Você já sabe isso aqui, tá? Então deixa eu já colocar isso aqui. Então, volta para a caneta. Aqui. Pronto. Derivada do cosseno. E aí eu copio o argumento interno. Derivada do cosseno menos seno. Então, a vezes menos seno de... Vou colocar aqui um colchete, né? Seno de ômega t mais delta. Então, é a derivada do externo. Ou seja, derivada do cosseno menos seno. E aí copio o argumento, vezes derivada do argumento. A derivada do argumento é a derivada do... Vamos colocar aqui. Ômega t mais delta. Em função do tempo. Aqui já foi feita a conta, né? Isso aqui não tem mais derivada, né? Porque é a derivada do cosseno, então já foi aqui. Então eu tenho que agora resolver essa continha aqui, ó. Agora tem que resolver isso aqui. Então, vamos lá. Deixa
deixa eu ver se eu vou escrever um pouquinho menor aqui para caber toda a conta, né? Então, continua então. Dx, tá. Lá, pô, no quadro é muito mais fácil a gente fazer isso aqui, viu? Eu tenho que aprender a mexer com esse negocinho aqui ainda. Mas no quadro é muito mais bonitinho, muito mais fácil. Então vamos lá, dx, que é o que a gente está resolvendo, sobre dt. O que é dx dt? É isso aqui, ó. Eu estou resolvendo essa conta aqui ainda. É o quê? É tudo isso aqui que ainda continua, né? Então vamos organizar isso aqui. Menos a seno de ômega t mais delta. Continua. Multiplicado por... Agora vamos resolver essa derivada. Como é que é a derivada da soma e multiplicação e tudo mais? Você deriva todo mundo e vai somando. Então, o que acontece aqui? A derivada... Vamos resolver primeiro isso aqui, tá? A derivada disso aqui, derivada de ômega t, é alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas daqui a pouco a gente resolve. Mais, então é a derivada da primeira, mais... A derivada da soma. Vamos resolver a derivada da soma primeiro. Então é a derivada da primeira parcela mais a derivada da segunda parcela. A derivada da segunda parcela é a... Deixa eu até colocar aqui. Derivada de delta sobre dt. Isso aqui é zero. Por quê? É uma constante. Então isso aqui eu já jogo fora logo direto. Então o que eu preciso resolver aqui? Eu preciso resolver apenas a derivada de ômega t sobre dt. Eu só preciso resolver isso aqui. Tá? E é isso que eu vou resolver aqui agora. Então aqui eu tenho um produto, né? Aqui eu tenho um produto. Então, como é que eu resolvo o derivado do produto? Então, resolve o derivado do produto assim. Derivada de ômega t... Ah, esse aqui está multiplicando, né? Por tudo isso aqui. Então, derivada de ômega... ômega t não. É derivada da primeira... Vamos voltar aqui direitinho. Vamos fazer passo a passo aqui em detalhes, tá? Então, como que resolve isso aqui? Então, derivada de ômega em relação a dt... É derivada da primeira vezes a segunda, certo? Mais a primeira vezes derivada da segunda, certo? Derivada do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda, certo? Assim a gente faz. Vamos lá de novo. Então, dx sobre dt é o quê? Menos a seno de ômega t mais delta. Tá, agora vamos resolver esse colchete aqui. Derivada de ômega em função do tempo vezes o tempo. Isso aqui é uma constante, certo? Então, isso aqui vai a zero. Derivada da constante é zero. Multiplicado por qualquer coisa, tudo isso aqui também vai a zero. O que sobrou aqui? Sobrou o ômega, que continua como ômega, vezes, então, vamos deixar aqui, então, ômega, vezes, derivada do tempo em relação ao tempo, é 1. Pronto. Agora vamos organizar essa bagunça aqui. Organizando essa bagunça, dx sobre dt, que é isso aqui que a gente está derivando, tá? Aqui eu estou fazendo passo a passo, tá? Você pode pular aqui esse monte de passo aqui, onde dá zero, vai cortando tudo. Derivada disso aqui vai ser o quê? Menos a, o ômega aqui, eu vou jogar ele para cá também, menos ômega, que são constantes, menos daqui, vezes, o 1 é 1, né? Então, que nem entra na conta, menos seno de ômega t mais delta. Pronto. Compara essa equação com essa equação aqui. E aí você vai aprender a parte prática da coisa, né? De fazer as derivadas. Quando você deriva isso aqui, o que acontece? Sai o ômega para cá, que é uma constante. E você só deriva o cosseno, que vai dar menos seno. Entendeu? Então você já começa a ter a prática da coisa. Então vamos colocar aqui. Vamos voltar para cá. Quer dizer, aqui está o ômega primeiro vezes A, não importa, tá? Isso aqui é produto, tá? Final das contas, então, derivada daqui vem para cá que a gente fez. Agora, essa velocidade. Agora eu derivo novamente a velocidade, que é a mesma coisa de derivada segunda da posição, e vou achar isso aqui, ó. Que é a mesma coisa, é todo aquele passo a passo que a gente fez. Você pode fazer aí, a gente fez inclusive isso em sala de aula, desse jeitinho aqui, ó.
Você pode fazer essa mesma continha aqui, só que agora você vai aplicar a derivada disso aqui. E vai dar a mesma coisinha, tá? Ou seja, a mesma coisinha que eu quero dizer é, vai sair um ômega para cá, vai ficar um ômega ao quadrado, derivada do seno é cosseno, tá? Tá bem aqui. Vai dar cosseno, o menos ainda continua, porque é o menos original daqui, então vai aparecer mais um ômega para multiplicar, então vai dar ômega ao quadrado. Então, ômega vezes ômega é ômega ao quadrado, é constante. O seno daqui, derivada do seno, vai virar cosseno. E o argumento. Só isso. Isso é a derivada segunda. Ou a derivada primeira da velocidade. Ou derivada segunda da posição. Isso é aceleração. A aceleração da onda. Tá? E aí, no final das contas, o que eu vou ter? Que a aceleração ela é menos ômega ao quadrado vezes amplitude vezes cosseno de ômega t mais delta. Isso é aceleração. Só que aí a gente ainda dá uma facilitada ainda mais nas contas, né? Porque o que é a cosseno de ômega t mais delta? Tá? Só essa partezinha aqui. O que é isso? É o x. Então, para facilitar as contas ainda, eu vou substituir a cosseno de ômega t por x. E o que eu vou ter, então, de uma forma sintética da aceleração? A aceleração é menos ômega ao quadrado, tá aqui, vezes x. E aí eu tenho a aceleração. Então, eu tenho essas três equações aqui, que são as equações de movimento do MHS, do movimento harmônico simples. Tá? Então, só para dar aquela facilitada nas contas, certo? Então, isso aqui a gente já fez sala de aula, qualquer coisa eu abro essa derivada segunda aqui também, igualzinho eu fiz com a derivada primeira, tá? Bom, então, agora, lembra que eu tinha feito aqui anteriormente, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra dessa expressão aqui, aceleração? Aqui, que a gente fez aqui para a mola? Aceleração é igual a menos k sobre m vezes x, x é posição. Então, o que acontece agora se eu comparar a aceleração que eu achei aqui com aquela primeira aceleração, tá? Porque é a mesma aceleração. Só que, por ser a mesma aceleração, eu vou ter um outro detalhe que eu não tinha, que é o ômega, né? O ômega que é justamente esse fator angular que entra no meio da conta. E como é que ele entra no meio? Tá, é ômega, beleza, como é que eu calculo isso? Quando eu igualar essas duas aqui, que elas são iguais, tá? Elas são iguais, aí eu vou ter o seguinte, o x passa para o outro lado, vai cortar, né? E aí no final das contas eu vou ter que menos ômega ao quadrado é igual a menos k sobre m. E aí eu vou achar que o k é esse aqui. Deixa eu abrir isso aqui um pouquinho melhor, tá? Como é que eu faço aqui? Aqui, ó, pronto. O que eu estou querendo dizer ali? O que eu quero dizer é o seguinte, que a é igual a menos ômega ao quadrado. Menos ômega ao quadrado de quanto? De x, tá? De x. E o outro a que a gente calculou, que é menos k sobre m, também de x, lá do iniciozinho. Ou seja, esses dois a são iguais. Então, se eles são iguais, eu tenho que menos ômega ao quadrado x é igual a, obviamente, né, que vai ser igual a menos k sobre m de x. Passa esse x para o outro lado, x dividido por x dá 1. Então, e o menos passa para o outro lado menos também, tá? Então vai dar 1. No final das contas, o que eu vou ter? Ômega ao quadrado é igual a k sobre m. Então, ômega é igual a, passa para o outro lado, né? K sobre m. Então, esse fator, então, o ômega é esse aqui, é raiz de k sobre m, tá? Então, esse fator que aparece aqui do ômega é a constante k da mola, né? Ou vai depender do seu sistema, e a massa que está envolvida, aquela massazinha aqui, tá? Essa massa que tem bem aqui. Certo? Então, eu já consegui encontrar o que é o ômega, tá? Que é esse fator. Aí, não vai ser nesse vídeo, vai ser no outro vídeo, e é um vídeo complementar também, que a gente nem vai trabalhar em sala de aula, é isso que eu estou falando aqui, ó. Essa função aqui, x igual a cosseno de ômega t mais delta, é uma solução dessa equação aqui, isso aqui é a aceleração, tá? Derivada segunda, que a gente já viu, se o ômega for isso aqui. Eu não vou trabalhar isso aqui em sala de aula, tá? Isso aqui vai ser um vídeo complementar, que é sobre solução de equações
diferenciais. Isso aqui é uma equação diferencial, certo? Aceleração e tudo mais. Isso aqui é uma equação diferencial, tá? Em sala de aula eu vou mencionar um pouquinho mais sobre isso aí, mas a gente não vai trabalhar isso nesse curso. Teria que ser um curso específico disso, tá? Que é um curso que a gente chama de Física Matemática, tá? Física Matemática... Na verdade tem várias matérias com vários nomes, tá? Física Matemática, eu tive na faculdade... o nome desse curso era métodos matemáticos para física teórica. Então tem vários nomes para isso, tá? Mas isso aqui está no âmbito de uma matéria da física que a gente chama de física matemática. O que é física matemática? Só para matar a curiosidade inicial. É onde nós trabalhamos com equações. A gente só trabalha com equação. Como é que a gente resolve uma equação? Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, que é a equação da aceleração. Como é que eu resolvo essa equação? Como assim, como é que eu resolvo a equação? Eu não tenho nada. Tá? Eu não tenho valor de K, não tenho valor de M, eu preciso resolver isso aqui de alguma forma, tá? Matematicamente falando, tá? E aí eu resolvo essa equação, quando eu resolver essa equação, eu tiro justamente essa equação aqui, a equação da posição. Tá? Mas como que a gente faz isso? Pois é, tem métodos específicos pra gente fazer isso, tá? Que é só trabalhar com derivada, tá? Só derivada. Mas não, eu vou em um outro momento aqui, eu demonstro isso aqui em detalhes pra você. Que é basicamente o seguinte, tá? Só pra matar a sua curiosidade aqui. O que é x? A cosseno de ômega t mais delta. Se eu pegar a cosseno de ômega t mais delta e jogar aqui no lugar do x, quando eu jogar isso aqui, justamente aqui, e eu substituir o ômega por esse valor aqui, raiz de k sobre m, eu vou ter a derivada segunda dessa mesma equação. Derivada segunda é essa aqui, né? Derivada segunda, que é a aceleração, eu vou ter exatamente isso aqui, tá? Ou seja, para eu ter isso aqui, eu preciso substituir o x por esse valor aqui e o ômega por esse valor aqui. Aí eu vou chegar nisso aqui. Ou só no ômega puro, tá? Aí eu vou chegar nisso aqui, tá? Essa é a ideia de equações diferenciais, tá? Mas a gente não vai ver isso aqui. Porque, por exemplo, aqui é claro que aqui eu já tenho um valor, né? Mas se eu não tivesse o valor disso aqui, aí eu teria que procurar. Como é que procura? Tem métodos para procurar. Isso é outro detalhe, tá certo? Fica de como curiosidade aí, tá? Vamos lá. Outros detalhes que a gente precisa pegar com relação ao MHS, tá? Tem um negócio que a gente chama de condições de contorno. Eu ainda vou enfatizar isso de novo em sala de aula, tá? O que são condições de contorno? Condições de contorno é o seguinte: como é que o seu sistema começa, qual que é a velocidade inicial, posição inicial, alguma informação inicial. Lembra que a gente trabalhava lá em mecânica, sempre tinha que dar a posição inicial da partícula, do carro e tudo mais? Velocidade inicial. A velocidade inicial é 0, ou tem algum valor? Então, o nome dessas coisas iniciais que nós damos, e é dado, nós chamamos de condições de contorno. Tá? Então, as condições de contorno do MHS é o que? É o A, que é a amplitude, tá? A constante de fase, que é o delta. O delta é aquela fase, é quanto que você vai avançar ou diminuir. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui não é o cosseno de um determinado ângulo, ou seja, se eu colocar mais uma fasezinha aqui, um pedaço a mais aqui, é justamente o quanto que eu estou avançando ou estou retardando, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de fase, tá? Essa aqui é a parte da fase. Tá? Então, a condição de contorno A é a amplitude, tá? Que é dado, a onda tem uma amplitude lá qualquer. Constante de fase, quanto é que é a fase que eu estou colocando ali, são determinadas a partir da posição inicial e da velocidade inicial. Ou seja, eu tenho a posição inicial e a velocidade inicial nessa equação aqui, aí eu consigo achar o valor da amplitude, consigo achar o delta, por ali vai, tá? No instante zero, que também é uma condição de contorno, né? No tempo zero, o que a gente tem? Ou seja, no tempo zero, eu vou colocar zero aqui. O que eu vou ter? A cosseno de delta. Então, x0, que é a minha posição inicial, no tempo zero, eu vou ter x0 igual a cosseno de delta. Essa aqui, então, é uma equação. Eu tenho até que dar uma destacada nessa equação. A segunda equação, então, é lá da velocidade. Lembra lá da velocidade? Velocidade é isso aqui, ó, menos a ômega seno multiplicado por seno de ômega t mais delta. Então, se eu colocar 0 no instante 0 na equação da velocidade, o que eu vou ter? V0x, que é a velocidade inicial, né? Aqui eu coloco 0, então isso aqui vai dar 0, então vai dar menos a ômega seno de delta, certo? Então, eu tenho duas equações.
Agora, utilizando essas duas equações, a gente pode determinar o A e posso determinar também o ômega e o delta e o que for dentro dessas condições. Ou seja, eu tenho essa equação aqui. Se me dá a posição aqui, onde é que está a posição inicial, dessas duas equações eu jogo A dentro daqui e consigo encontrar uma coisa ou outra, tá? Então eu tenho aqui condições de achar a amplitude e o delta através dessas duas equações aqui, tá? Da velocidade e da posição, tá? Certo? Então, é claro que aqui eu estou falando de forma geral, tá? Que são só equações que a gente pode trabalhar. O período T, lembra do período T? Período que é da oscilação, tá? Ou seja, é quanto tempo que eu vou gastar para fazer uma oscilação, para fazer um ciclo, tá? O período T é o menor intervalo de tempo que satisfaz essa relação bem aqui. Aí eu estou quantificando a oscilação dentro desse período aqui, tá? Que é da posição em função do tempo, que é o quê? Posição em função do tempo mais um t, que é justamente eu puxar daqui, tá? Substituindo esse x de t a cosseno de ômega t, tá? Que é a nossa equação original nessa relação bem aqui de cima, tá? Porque as duas vão ser iguais, né? Então eu vou substituir x de t e x de t são iguais, então x de t mais tzão, t maiúsculo, é igual a cosseno de ômega t mais delta, tá? Então eu vou substituir na realidade aqui essa expressão bem aqui. E aí eu vou ter isso aqui, a cosseno de ômega t mais delta é igual a cosseno de ômega, o que é t aqui? T mais tzão. Substituo aqui, mais delta. Como as duas são, vamos dizer assim, similares, né? São iguais aqui dentro dessa relação, eu posso jogar esse t que tem aqui dentro desse t. Quando eu jogo aqui, substituo t pelo t mais tzão. Então, a cosseno de ômega t, o ômega multiplica por t, mais delta, mais ômega vezes tzão. Certo? E aí eu tenho uma forma de eu poder trabalhar com o período, tá certo? Isso aqui é uma forma de eu poder trabalhar lá dentro apenas com o período, tá? E as funções seno e cosseno, tá? Elas recuperam, isso aqui a gente já trabalhou em sala de aula, tá? Recupera o valor quando a fase oscila em 2π. Lembra que a gente trabalhou lá com 2π? Deixa eu abrir aqui de novo, aqui, tá? O que é... deixa eu puxar uma para cá. Aqui é o seno, né? Qual que é a diferença dessa para essa aqui? Apenas um deslocamento que... Deixa eu puxar aqui mais bonitinho, né? Apenas um deslocamento de 2π. Ou seja, se eu puxar esse aqui, esse pedaço aqui em 2π, para trás ou para frente, imagina do jeito que você quiser, tá? Eu vou sair daqui e volto para cá. 2π. Seno de 2π, 0. Seno de π também é 0. Certo? É igual ao ângulo trigonométrico. O seno daqui é 0. Fez a curvinha toda para cá. O seno daqui é 0. O cosseno, né? Se eu trabalhar com o arco trigonométrico, tá? Eu posso recuperar do cosseno para o seno apenas fazendo um deslocamento do arco trigonométrico de um pequeno ângulo. Um ômega, um delta, tá? E eu posso recuperar daqui para cá, tá? É isso, e a gente viu isso em sala de aula também, tá? Então eu posso justamente trabalhar com 2π e eu posso fazer essa transformação aqui, o ômega é igual a 2π, ômega tzão é igual a 2π, que esse aqui é um período, basta eu agora jogar para o outro lado, ou seja, 2π sobre um período, e à medida em que eu mexo com esse período aqui, a depender da situação que eu posso trabalhar até aqui, aí eu sempre vou recuperar seno ou cosseno. Estou trabalhando com um monte de equações de seno, aparece um cosseno no meio. Cara, faz um ajuste desse tipo aqui, ó. Faz um ajuste ali e você vai transformar o cosseno em seno, que vai ser apenas uma modificação de tudo isso aqui, que é tudo constante, tá? Essa é a ideia. O ômega, então, a gente chama... Agora vamos começar a dar uns nomes um pouquinho mais técnicos, tá? O ômega é a frequência angular. Ômega é o ângulo, tá? E o nome dele é frequência angular,
tá? E aqui a gente sempre trabalha com radianos por segundo, é 2π, 3π por segundo e tudo mais, tá? Então sempre em radianos, tá? E dimensões de inverso do tempo, tá? Então radianos por segundo, tá? Sempre, a gente não trabalha mais com ângulo de 90 graus, 30 graus, não tem mais aqui, é só radianos, tá? Igual lá na velocidade angular, a gente trabalhou com velocidade angular, né? Lembra lá de velocidade angular? Então, a gente trabalhava lá com radianos por segundo, tá? Mesma coisa daqui, tá? E aqui, lembra dessa equação da posição? E aqui eu estou fazendo essa pequena transformação aqui, né? Para eu poder ter seno e cosseno a depender da forma que eu quero trabalhar. Então, basta substituir aqui. Tá vendo? O que eu estou fazendo aqui? O ômega eu estou simplesmente substituindo aqui. Porque como o ômega é frequência, o inverso da frequência é o Tzão. Período. É o T maiúsculo, tá? Então, se não tem frequência, basta eu fazer nesse formato aqui. Pronto, eu vou ter agora período, certo? Podemos ver que cada vez que o tempo aumenta num valor de t, ou seja, dentro do mesmo período, essa razão aqui vai aumentar 1 e a fase aumenta 2π. E é um ciclo do movimento. Ou seja, você vai ter um movimento completo, tá? Por isso que não precisa esquentar muita cabeça com relação a seno e cosseno, basta você fazer o ajuste do período aqui, tá? Dentro do delta ou dentro do período que você está trabalhando, certo? Bom, a frequência se relaciona com a frequência com a frequência angular dessa seguinte forma, tá? Aqui tem uma igualdade, tá? Eu vou corrigir aqui direitinho, tá? Depois no slide, tá? Que aqui é frequência sempre inversa do período, tá? E o ômega, lembra que o ômega é K sobre M raiz disso? A frequência e o período do peso de um corpo, de uma mola, se relaciona com a constante K e a massa desse corpo nesse formato aqui, tá? Então 1 sobre T, aqui vai ser 1 sobre T ômega, né? Faltou o ômega aqui, eu vou corrigir isso aqui no slide também, tá? Tem um monte de errozinho aqui, faltou o ômega bem aqui, tá? Mas no vídeo também vai estar corrigido. A frequência aumenta com o aumento da rigidez da mola, que é o K, e diminui com o aumento da massa. Quanto mais massa, menor a frequência. E aí, se eu modificar a rigidez da mola aqui, eu vou ter uma outra frequência também. Tá certo? E aqui é uma forma de eu poder medir, por exemplo, a massa de um astronauta que está lá no espaço que não tem gravidade. Porque não tem como colocar uma balança lá, mas dá para mim trabalhar com isso aqui, tá? Bom, eu vou parar por aqui, depois a gente vai trabalhar com essa questão de movimento harmônico simples e o movimento circular que a gente já trabalhou, tá certo? A gente vai voltar depois com isso para fazer esse comparativo, tá? Mas em sala de aula eu vou trabalhar com esses conceitos também, tá? Então aqui, apesar dessa revisão aqui, na sala de aula a gente vai trabalhar com isso aqui em detalhes, tá certo? Até mais!